Se você precisa de ajuda com a sua comunicação, então assista esse vídeo que eu fiz para você. Eu sou a Carol Tormena, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, eu falo sobre prosperidade com propósito. E esse tema chega muito para mim. Carol, como que eu faço para melhorar minha comunicação? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que você precisa melhorar na sua comunicação. A gente pensa que comunicar é apenas falar, convencer o outro. Nossa, Carol, o dia que eu conseguir convencer meu marido, convencer minha mulher, convencer meus filhos, meu pai, minha mãe, a fazer o que eu tô falando faz anos, eu vou saber que a minha comunicação tá boa. Muitas vezes a gente associa comunicação com influência, com mudar a atitude do outro, mudar o outro. Mas vai muito além, tá? Comunicação tem a ver com você tornar uma ideia comum. Pensa assim, as tuas ideias que estão aí, na tua cachola aí, na tua cabeça, elas podem fazer sentido para você, podem ser assim, o convencimento em pessoa tá ali. E na hora de expressar isso, muitas vezes a pessoa, ela se embanana toda, ela não consegue entregar aquilo que ela tá pensando. Então, isso eu tô colocando para você entender que a comunicação pode ter uma falha na hora de expor as ideias. Se eu não estou conseguindo colocar minhas ideias para o outro, nem colocar as ideias, como que a gente vai ter um diálogo? Como que a gente vai entrar um acordo? Como que eu vou sequer cogitar convencer essa pessoa? Então, primeiro é a exposição de ideias, é você pegar essa ideia, transformá-la em palavras de forma que o outro entenda o que você está entendendo, tá? A comunicação que sai daqui para lá. Mas a comunicação vai além. A comunicação também passa pelo teu entendimento da comunicação do outro, ou seja, a receptividade. É como você imaginar assim, ó. Nós emitimos um sinal que sai de você e vai para o outro, e nós recebemos um sinal que sai do outro e vem para mim. Então, eu emito e recebo sinais. Quando o outro me envia uma mensagem e a minha interpretação está muito diferente da dele, você pode falar, mas ele não está me explicando direito, ele não está me dizendo o que ele quer saber direito, ele tem um problema de comunicação. Pode ser que ele tenha, mas será que você está recebendo a mensagem como deveria? Será que também não existe uma distorção no meio do caminho? Porque pode haver uma falha também nessa receptividade da mensagem. Estou falando pode ter, não estou falando que é, mas pode ter, certo? Então a gente precisa começar a observar a nossa comunicação, que passa pela linguagem, ou seja, as palavras que eu estou entregando aqui para você, é uma parte da comunicação, mas não é a comunicação como um todo. O meu rosto está comunicando para você muito mais do que as minhas palavras. Na verdade, meu corpo todo, é que aqui você não está vendo todo o meu corpo, mas todo o meu corpo emite sinais que tem que estar em coerência, ou seja, de acordo com as minhas palavras. Porque se eu estiver falando uma coisa e meu corpo estiver falando outra para você, ou eu vou te perder, ou você não vai confiar no que eu tô te falando, ou você não vai nem me escutar. Então precisa haver essa coerência. E muitas vezes essa coerência não existe, ou porque a ideia ela não tá muito clara, tipo, Carol, eu sei o que eu quero comunicar, mas parece que na hora de eu falar, parece que a ideia ela não fica assim coerente, ela não fica concisa, parece que faltam palavras, parece que na hora de estruturar o pensamento, ele me foge. Opa, será que não está faltando clareza? Muitas vezes falta simplesmente clareza. Então tá, eu vou para uma conversa. O que eu quero dessa conversa? Às vezes a gente não tem essa clareza, né? O que eu quero dessa conversa? Ah, eu já vou com a intenção, não, eu preciso ir lá, eu preciso mostrar para o meu filho que ele precisa estudar. Eu preciso convencer de que ele precisa estudar. Tá bom. Aí você está pensando na tua necessidade. Legal, tá clara a tua necessidade. Uma vez que você decodifique ali, esteja claro para você o que você quer, aí agora entra a estratégia de comunicação em si. Se você chegar pro teu filho e falar assim, olha, eu preciso que você estude. Mãe, legal. Que legal que você precisa que eu estude. Mas isso não conversa com ele. Falar da nossa necessidade não conversa com o outro. A gente tem que falar primeiro da necessidade do outro. Então eu preciso pensar de que forma que isso poderia ser interessante para o meu filho. O que seria interessante nessa questão de estudo? O que faria ele querer estudar?
Aí você pensa, aí você conhece teu filho, você começa a pensar na rotina dele, no que ele gosta. Puxa, meu filho, ele gosta de, sei lá, jogar videogame, né? Isso é tão disseminado, né, na juventude. Ai, meu filho gosta de jogar videogame. Tá bom, teu filho gosta de jogar. O tipo de jogo que ele está ali naquele mundo precisa de leitura? Ah, eu vejo que tem alguns jogos lá que ele tem que fazer leituras, tem alguns até que são em inglês e tal. Bom, talvez exista uma conexão aí. Talvez você consiga puxar um interesse do tipo, ah, que jogo que você gosta? Começa falando do interesse dele, é dele o interesse. Ah, eu gosto desse aqui, esse aqui faz isso, esse aqui. Ah, como que é esse jogo? Você tem que saber, você tem que ter informação, de preferência da pessoa para criar uma conexão. E aí, claro, aqui eu tô falando suposições, né? Então eu tô dando um exemplo aqui para você entender. Ah, vamos supor que então ele goste desse jogo que precisa de leitura, né? Ou que precisa de algum conhecimento específico, um inglês, alguma coisa. Filho, você imagina que legal que seria você poder ter uma habilidade, sei lá, eu não sei se você compete com os teus amigos, mas já pensou você ter uma habilidade de conhecimento desse jogo que te faça vencer entre os teus amigos? Sabia que, por exemplo, você estudar a história ou você estudar a matemática, eu sei lá qual que é o exemplo aqui, né? Tem que ser mais específico. Você estudar isso aqui vai te ajudar a ter uma visão diferente nesse jogo. Você está jogando esse jogo aí, esse jogo de corrida de carro que se passa lá no México. Nossa, você sabia que lá no México tem as pistas de corrida assim, assim? Você sabia que lá o clima é diferente daqui por causa disso? Dá para você estudar. E aí você desperta o interesse dele. Aí você está falando uma linguagem que ele está te escutando. Claro, aqui, de novo, eu estou falando abertamente, né? Tentando trazer alguns exemplos. Mas o passo principal da comunicação começa em despertar o interesse do outro, não em falar dos teus interesses. Então, olha que quanta coisa que eu já falei para você. Primeiro, comunicação não é só a linguagem, né? Precisa haver a coerência do que você está falando, precisa ter clareza para que você tire essas palavras daqui e transforme elas numa mensagem, precisa ter concentração para que você consiga receber a mensagem de lá, sem distorções. E você precisa mostrar na sua comunicação o interesse do outro e não os teus. Claro que o teu interesse uma hora, se você está negociando, se você está influenciando alguém, os teus interesses também estão à tona, mas eles não podem ser o centro. Você não pode começar pelo teu interesse. Tem que começar pelo interesse do outro. Tem que começar escutando ele. E aí a escutativa, ela entra assim, de uma forma fantástica. As pessoas acham que comunicar é falar, falar, falar. Mas a gente precisa escutar também. E escutar é um exercício que a gente pratica pouco. As pessoas têm uma ânsia de falar, por quê? Porque eu quero ser ouvida, porque eu quero me sentir importante. E aí eu esqueço que o outro também quer isso. E em vez de eu dar isso para ele primeiro, escutá-lo, prestar atenção no que ele está falando, o que eu faço? Fico jogando informação ali, também não me sinto escutada. Parece que essa pessoa não está prestando atenção, aí eu falo mais, cada vez mais, falo mais rápido, falo mais alto, para tentar atrair a atenção dessa pessoa, sendo que o que eu preciso para a atenção dela é escutá-la. Então, algo que eu ensino muito na mentoria, quando a pessoa vem com uma questão de comunicação, é aprenda a escutar ativamente. O que é escutar ativamente? Você tem que estar prestando atenção no que a pessoa está falando. Ela está falando e você está concentrada no que ela está falando. Você está escutando cada palavra, você está tentando assim, você está formando imagens, se colocando no lugar dela, tipo, nossa, olha o que ela está passando. Nossa, olha a situação, nossa, se eu estivesse no lugar dela, como que eu estaria me sentindo? E você busca esse sentimento, e você ouve, e você degusta, e você vive com ela essa experiência. De forma que ela sente que você está ali com ela. De forma que se você precisar fazer um resumo para ela do que ela te falou, você sabe falar. Sabe aquela troca de experiência? Eu te conto uma coisa aqui e você fala assim, tá bom, agora repete de volta o que eu falei. Esse exercício é muito bom se você tiver alguém para treinar. Te conto uma história, você resume para mim o que eu te falei. Isso faz o nosso ouvido ficar atento. Isso é muito importante. Mais importante do que comunicar. Antes, você aprende a escutar.
Então, o primeiro passo da comunicação, Carol, se eu pudesse resumir, aprenda a escutar. Segundo, aprenda a clarear suas ideias. Terceiro, aprenda a colocar o interesse do outro em primeiro lugar. Com isso, você vai começar a melhorar a sua comunicação. Deixa pra mim aqui teus comentários, eu também quero escutar a tua opinião a respeito desse tema, tá? Beijo pra você, até o próximo.